Tudo bem contigo? Uma espiadinha, né? Tá me escutando bem? Tudo certo? Então tá. Bom, na semana passada a gente finalizou o conteúdo de aula 1, em que a gente trabalhou conceito, um pouco da parte histórica, algumas escolas iniciais que dão cabo de resolver, tentar resolver estudos tecnológicos. E a gente encerrou na semana passada a questão da. Um dia, Fernanda, a questão lá na perspectiva científica moderna. Tenta dar alguma resposta, né? Ou então, pelo menos, buscar algumas soluções para as problemáticas que aparecem, né? Quando a gente trabalha com crime, criminalidade, questões criminogentas. Muito bem. E hoje a gente entra numa matéria que, num conteúdo assim que eu acho que é bem bacana. Parece no primeiro plano assim meio simples demais, mas quando a gente começa aos poucos questionar, colocar algumas perguntas, parece que essa temática tão simples ela pode se complexificar bastante. E a gente começa trabalhando então a ideia dos objetos que são pesquisados na criminologia. Podem ficar tranquilos que essa aula, a ideia termina hoje, tá, gente? No máximo semana que vem. Mas vamos lá. Os objetos, então, que a gente estuda na criminologia, e especialmente na criminologia que a gente considera ali nessa perspectiva científica mais moderna, né, mais contemporânea, a gente até falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mais para o final da aula, são esses quatro objetos, né? O crime em si, o delinquente, ou o criminoso, a vítima e essa ideia do controle social. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Talvez algumas coisas até venham ficar um pouquinho repetitivas de outras aulas, mas é interessante para a gente fechar essa temática, tá? Então, assim, para o direito penal, né, lembra que a gente fez aquela subdivisão de direito penal, política criminal, criminologia? Quando a gente vai estudar dentro do direito penal o que seria o delito, né, o que seria o crime, a gente tem como concepção assim mais contemporânea hoje em dia três acepções. Uma acepção que seria material, né, que falaria sobre essa questão da ofensa ao bem jurídico tutelado, o bem jurídico tutelado no código, né, qual é o bem jurídico, vida, lesão, né, dignidade corporal, dignidade moral, sexual, a danosidade social, se realmente ela é efetiva, e o desvalor dessa ação. É interessante colocar aqui, gente, que essa acepção material está vinculada, por exemplo, a quando a gente quer pedir uma atipicidade de conduta por conta, né, da falta de materialidade. Então, nesse caso, uma tipicidade material. É exatamente, sei lá, no caso do jogo do bicho que a gente já falou em aulas passadas. Né? Hoje em dia não se vislumbra mais uma danosidade social tão grande. Então, por isso, em alguns momentos, alguns crimes, aos poucos, vão sendo ou descriminalizados, ou mesmo né, os julgadores acabam por decidir pela absolvição daquela pessoa por conta de uma atipicidade material. A gente tem também uma acepção formal. E aí é o básico, né, gente? É aquela questão de ver a norma penal incriminadora, vai definir uma determinada conduta, um determinado ato humano como um crime, né, como uma infração penal. Então é bem essa ideia da subsunção, né, de aplicar a sanção, então, como uma consequência e está ligado isso a uma formalidade. A formalidade, no caso, é a norma. E numa terceira acepção ainda dentro do direito penal, a gente teria uma vertente analítica, que acaba fragmentando o crime em virtude de uma construção mais abstrata e teórica. Eu tenho certeza que nas primeiras aulas lá de direito penal que vocês tiveram no começo do curso, né, tinha aquelas teorias.
teoria do delito, né? O delito é o quê? É ilícito, é culpável, é antijurídico, todas aquelas temáticas, né? Tenho certeza que vocês viram isso tudo. Talvez com o professor Sandro, talvez com o professor Rubem, ou talvez com outro professor, né? Mas, enfim, hoje em dia são eles que dão essa parte. E assim, o que a gente pode dizer hoje é que a teoria majoritária entende que o delito seria, né, tanto uma conduta típica, ou seja, que está na lei, antijurídica, né, e culpável. E os defensores disso é desde o Zaffaroni, Emílio Batista, Juarez Tavares, Juarez Cirino, o César Bittencourt. Então, uma galera, né, criminólogos e doutrinadores penalistas que têm essa compreensão. Ainda tem os doutrinadores, como por exemplo o Mirabete e o Damásio de Jesus, que colocam apenas como sendo típico e ilícito. Né? Então, buscando para ver se de repente não tem uma excludente de ilicitude. Aqueles casos, né, de estado de necessidade, legítima defesa e tal. Bom, eles então excluem a questão da, desculpa, da culpabilidade. Já falei muito hoje, já estou dando aula desde de manhã, mas não desde cedo. E a gente tem ainda outras vertentes que colocaria um quarto pilar nessa construção abstrata do que seria o crime, e que para o Garcia e por Battaglia seria o fato típico, ilícito, culpável e aí sim punível. Eles ainda adicionam essa questão de ser realmente punível. Às vezes por uma questão, por exemplo, uma prescrição, uma decadência que vai acabar extinguindo a punibilidade, tá? E outras questões, né, que a gente tem. Então, assim, essa seria uma secção do direito penal. E aí, quando a gente vai ver a partir da criminologia, e aqui especialmente eu trouxe a perspectiva da criminologia crítica, né? O conceito que a gente vai vislumbrar para crime, para delito, ele vai ser muito mais relativizado. Ele vai ser relativizado porque para a criminologia crítica, especialmente quando a gente tem aquela virada paradigmática de percepção, de análise dos estudos criminológicos. Lembra que a gente falou que antes, lá no positivismo, né, nas escolas positivistas italianas, se estudava as causas, os motivos que levaram aquele delinquente a cometer um crime, e ligavam a questão, às vezes, né, preconcepções, né, até mesmo preconceituosas, por exemplo, de afeição, de parte física, biológica. Aí, a partir ali do labeling approach, daquelas temáticas de crítica, né, começa a criticar esse sistema, e principalmente o sistema punitivo do Estado, há uma virada, então, desse sistema etiológico, que busca a causa, para se preocupar, mas como que se pune? Quem pune? Quem que são os que estão recebendo pena? Quem que está sendo punido? E outra, por que alguns são punidos e outros não? Mesmo que fique óbvio, através de provas, às vezes, de que eles cometeram esse delito que está previsto na lei. Fazer esses questionamentos. Então, por isso, uma mudança, uma quebra de paradigma dentro dessa ciência. A crítica, ela advém de uma reação social e começa a se questionar essa conceituação do crime a partir de um controle social. A gente já vai ver com mais detalhes do que é esse quarto objeto da criminologia, que é o controle social. Então, o direito penal é quem vai criar o crime. Eles afirmam, né, os criminólogos críticos, os críticos, eu vou cair na internet. Voltei? Voltei, gente? Tá aqui? Mas já voltou. Já voltou? Ah, então tá. Foi só uma quedinha rápida. Mas enfim, semana que vem eu espero que isso não aconteça. Já estou de volta para Floripa. Minha internet é um pouquinho mais forte aqui. Aqui eu acho que é 15 mega.
onde eu estou no oeste, e na minha casa acho que é 50. É 50, daí eu fui mais forte. Mas tudo bem, vamos lá, voltando. Para os críticos, para os criminólogos críticos, então, gente, o direito penal que vai criar o que seria o crime, né? Então, por isso que eles deixam de se preocupar tanto do porquê que a pessoa, as causas, os fatores que levaram ela a cometer. Vai se preocupar muito mais com esse controle social. E uma das formas de controle, claro, vai ser a partir da norma, né? Então, o crime, ele não vai ser uma qualidade do ato em si, né? Ele vai ser um ato que é qualificado pela norma como crime. A gente já falou um pouquinho sobre isso, acho que na primeira aula, se eu não me engano. E ele vai variar de cada tempo histórico, vai variar de lugar, então vai variar de contexto social, localização, né? Em uma sociedade conflitiva, a noção de crime vai ter múltiplas interpretações. Não sei se vocês viram uma notícia que saiu agora essa semana, talvez ontem ou hoje, de que alguns estados norte-americanos, aos poucos, estão legalizando o uso recreativo da maconha, por exemplo. Então, assim, apesar dos Estados Unidos ser considerado um estado extremamente conflitivo, bélico, né, a sistemática jurídica deles, né, o arcabouço jurídico e o sistema mesmo é totalmente diferenciado do nosso, que é muito mais baseado em precedentes, vocês sabem disso, já viram. É interessante que, ao mesmo tempo, às vezes, alguns estados, né, acho que são 50 e poucos, vão mudando o entendimento e isso vai gerando um movimento, né? Então, com múltiplas interpretações, vai se expandindo. Às vezes pode ficar uma coisa pontual de um determinado estado, ali vai se resolvendo e vai se mantendo. Mas, aos poucos, isso vai modificando, né? E uma das justificativas para esse estado, se não me engano, é o estado de Nova York, mas eu não tenho certeza absoluta. Uma das justificativas desse estado que liberou agora essa semana o uso recreativo da maconha é para tentar dar uma freada nessa guerra às drogas, né? Esse movimento que é o que mais encarcera, especialmente, né, no mundo ocidental, mas eu posso dizer América Latina, Estados Unidos de forma geral, é o que mais encarcera então na América. Acho bacana isso, uma mudança aos poucos desses tipos de paradigma, né, de punição. Muito bem, gente, vamos adiante. Quando a gente vai falar do delinquente, aí a gente saiu já de crime e vamos agora para a ideia do delinquente, a gente percebe que em determinados momentos históricos, e tendo por base determinados criminólogos, o conceito ou o viés que se estuda o delinquente vai mudando. Então, por exemplo, na criminologia positivista, poxa, era o objeto principal estudar o delinquente, né? Estudar esse criminoso ou esse suposto ou pretenso criminoso, para a criminologia positivista. Já a criminologia crítica, ela dá uma rechaçada no estudo do delinquente e do criminoso. Por quê? Porque é exatamente a criminologia crítica vem fazer a crítica, é redundante, mas é isso mesmo, vem fazer a crítica de que a preocupação dos estudos da criminologia não deve estar no criminoso. Porque, na verdade, quem cria o criminoso é o próprio sistema, né, o sistema social, o sistema político, jurídico que a gente está vivendo, é a estigmatização, é a rotulação, é a seletividade, né, o rótulo lá, o adesivo, né, de criminoso que em algum momento coloca nessa pessoa. Então, a rotulação desses indivíduos, e normalmente é o que traz de diferencial da criminologia crítica para o labeling approach, é importante deixar isso aqui claro, que essa rotulação, especialmente de populações que fazem parte dos substratos mais baixos da sociedade. Né? Então, de forma geral aqui, das pessoas mais pobres, das pessoas mais vulneráveis. E a gente percebe que isso é um diferencial da criminologia crítica. Por exemplo, para a teoria do label approach, que é meio que um iniciozinho, né? Um burburinho para ir para a criminologia crítica, porque o labeling approach ele vai falar dessa questão da seletividade, da rotulação, tudo bem, vai falar, mas ele não aborda tanto essa questão da vulnerabilidade, da pobreza, né, desses substratos sociais mais baixos, o debate de crítica contra o sistema socioeconômico que a gente vive, né, principalmente ali a partir da Revolução Industrial, então esse sistema capitalista, liberal e agora mais recentemente neoliberal, enfim, então todas essas críticas
tem a partir da criminologia política, que se estende até hoje. A gente tem dois autores bem bacanas, que é o Maslow e o Reeve, que eles acabam conceituando e classificando o delinquente. Lembra que quando eu falei para vocês que o genro do Lombroso fez aquelas classificações de delinquente, criminoso nato, né, estuprador nato, roubador nato, não sei se vocês lembram disso. Que é aquelas pessoas que têm determinadas características que eles colocaram ali, né, dentro dessa caixinha fechada, que demonstraria como que a gente poderia visualizar uma certa classificação entre o delinquente. Mas o Maslow e o Reeve, ele vai trazer uma conceituação assim mais contemporânea, tá? Acredito que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas é mais ou menos essa ideia de um delinquente habitual, de um delinquente ocasional ou né, um criminoso tem isso como uma profissão, então o delinquente profissional é bem bacana, assim, bem interessante. A criminologia moderna científica, ela também deixou para um segundo plano o estudo de quem que é o delinquente, o que ele faz, por que ele faz e todas essas questões. Exatamente porque ele vai deslocar o estudo para os outros três objetos, para a vítima, para o próprio controle social, né? Estudar a conduta delitiva em si novamente e se questionar. Mas a gente não dá para afirmar que não é estudado. É claro que é estudado, mas a gente percebe que hoje isso é examinado muito mais no âmbito social, né, onde que vivem essas pessoas, esses grupos, dependendo da situação, né, grupos criminosos, por exemplo, as facções, a gente pode falar em nível de grupo, mas também com certas questões relacionadas à biopsicossocial, ou seja, uma criminologia clínica. O Molina e o Gomes, que né, fazem parte dessa ideia da criminologia mais contemporânea, então moderna científica, são alguns que vão trabalhar, né, mas não numa vertente de patologia. Apesar de ter a criminologia clínica como base, não num aspecto de dizer assim, ah, ele é um doente, põe no manicômio. Ah, ela é louca, põe no manicômio. Não é essa a questão, mas de avaliar toda a circunstância de relação social, ambiente, tempo histórico, né? Então, por isso essa questão ali biopsicossocial, mas sim analisa essa questão psicológica, com certeza. Cachorrada. Às vezes, quando vem gente no portão, daí eles alopram aqui. Então, é exatamente essa questão, tá, gente? Como eu falei, embora, como eu coloquei no slide, a psicologia sim estuda, né, a personalidade, os desvios desse delinquente, né, desde aquela questão que a gente já conversou do Howard Becker, né, que acaba estudando os desviantes, então tem um pouco isso ainda assim, tá? Mas a gente percebe com um viés muito mais contemporâneo, muito mais moderno do que se estudava, por exemplo, na época, né, do positivismo, tá? Então a gente começa a fazer alguns questionamentos aqui. Eu acho bacana esses quadrinhos, né, de adjetivos que a gente pode colocar, enfim, na população, nos seres humanos, de forma normal, né? Ah, ele é um cliente, ele é um passageiro, opa, é um contrabandista, ah, é o consumidor, o telespectador, ouvinte, ah, é o meu seguidor, né, gente, agora mais atualizado, né, meu seguidor, torcedor, colaborador, inquilino. E quando a gente tem à nossa frente a temática penal, criminal, a gente tem que ter algumas referências ao tema, que a gente já estuda já desde a disciplina de direito penal, depois em processo penal, depois nos PPDs. Ah, é o investigado, é o indiciado, é o denunciado, é o réu, né? Opa, então foi oferecida a denúncia, recebeu, aquela coisa toda, né? Foi recebida, foi citado, ah, agora ele é réu, agora ele é acusado. Nós também temos a expressão do tipo criminoso, ah, é o interno, é o egresso, é o apelante, quando a gente está falando, de repente, né, de algum recurso recorrente ou embargante. Enfim, são as expressões, assim, usuais, né, tranquilo. Mas aí, gente, a gente também tem outros nomes. Que a gente vê na área criminal,
e que são nomes, assim, que a gente poderia dizer, né, chulos, ou, enfim, essas referências. Ah, é o vagabundo, é o ladrão, é o estelionatário, o homicida, o papeleiro, safado, chicheiro, meliante, o delinquente, ok? Né? Mas um delinquente aí com um viés um pouco mais, quando a gente quer dizer assim, pejorativo, né? Num aspecto pejorativo, o delator, ainda mais agora com as delações premiadas, né? X9 ou imputável. O imputável acho que seria mais uma vertente mais ok de processo penal, né? Mas então, gente, são alguns outros nomes que a gente verifica. E, infelizmente, às vezes a gente verifica esse tipo de referência até mesmo em audiências, né? Já vimos algumas expressões preconceituosas, racistas e com viés bastante pejorativo, até mesmo em sentenças, né? A gente já falou sobre isso também em outras aulas. Então, claro que esses nomes assim mais entre aspas, né, esses X9, meliante e tal, normalmente a gente não vê muito, mas às vezes a gente vê, por exemplo, num vocabulário, né, numa oitiva de uma testemunha ou numa pergunta que um promotor, um juiz ou um advogado, dependendo da situação, acaba fazendo. É claro, é mais difícil, mas enfim. Então é interessante essas outras diferenças. Mas daí eu me pergunto, né, ainda falando aqui sobre a questão do delinquente, o que a gente poderia dizer de características de quem é um criminoso ou uma criminosa? Ah, é estranho? É sedutor, no caso dos crimes sexuais? Será? Antipático? Feio? Dá para dizer que todo criminoso é feio, gente? Né? Opa, será que não tem um lombrosiano aí, né? Uma ideia lombrosiana? Ah, é anormal, antissocial, inimigo. Inimigo é bem pontual, né, gente? Mas esse anormal, esse antissocial, antipático, será que é um viés de serial killer, de sociopata, psicopata? Será que a gente pode afirmar isso? Ah, o criminoso é alguém diferente. O que quer dizer ser diferente? Né? Ou, de repente, aquele que pratica crime é indiferente à sociedade, porque ele não está nem aí. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vocês percebem que é possível a gente caracterizar quem é um delinquente? É possível, gente. Com a quantidade gigantesca que a gente tem de tipo penal. No Brasil, hoje, a gente tem vigente quase 5 mil tipos penais. Será que a gente pode botar tudo num balaio? Será que o mesmo serial killer que mata um monte de gente, como aconteceu naquela escola em Suzano, Suzano, acho que é, né? Os dois rapazes, né, no caso. A gente pode botar no mesmo balaio de um empresário que desvia milhões? Ou de um senador, deputado, político que faz algum tipo de malandragem e também desvia dinheiro público? Isso é complicado, né? É difícil. Vocês conseguem perceber que a criminologia faz a gente pensar que não existe, não há como a gente dizer assim, ó, eu reconheço de longe quem tem cara de bandido. O que é isso? O que é cara de bandido? O que é cara de bandido? Não sei se vocês lembram de uma história de um médico ginecologista que tinha já estuprado ou, enfim, praticado crimes sexuais contra mais de 50 pacientes. E era maravilhoso, lindo, esteticamente falando, assim, sabe? Sobre um aspecto, assim, do que a gente entende hoje como um padrão de beleza, né? Sei lá, um homem alto, forte, bonito, branco, estereótipo, né? A gente começa a se perguntar sobre isso. Sem contar, tá, então esse não tem cara de bandido. Beleza. Gente, tudo aqui com muitas aspas, obviamente, né? Com um tom irônico. E o João de Deus? O cara lá que faz as curas milagrosas, tem todo um instituto. Você já viu a quantidade de processos que tem em cima dele, de denúncias? De várias e várias mulheres, adolescentes, crianças que foram abusadas por ele. Não só um abuso até sexual, mas abuso moral. Então, assim, não tem como ter cara, né, gente? Não tem como ter cara. Só que, infelizmente, a gente tem uma sociedade hoje que é muito preconceituosa, ainda hoje.
Como isso é complicado. Então eu coloquei a pergunta ali, né, gente? Os criminosos, eles podem ser reconhecidos? O corpo indica algum tipo de personalidade para dizer assim, não, não. Ah, baixinho, bigodinho, careca. Ah, não, é pedófilo. Tem como dizer uma coisa dessa, gente? A gente não tem como afirmar isso. Então, isso é muito perigoso, né? É uma seletividade e um preconceito racial, muitas das vezes, ou de características, né? Enfim, quaisquer que sejam, mas especialmente, infelizmente, hoje em dia, questão de cor e raça, acaba pegando muito pesado no nosso país. A gente acaba demonstrando que pessoas de raça negra, ou vamos generalizar um pouco mais, pessoas de raça não branca, porque eles entram no balaio ali, né, as de origem indígena, acabam sendo, às vezes, trocado a identidade, preso por engano, indicado como se o criminoso fosse, aquelas pastinhas de fichas de delinquente que a pessoa vai lá, não é esse daqui. Nem reconhecimento de pessoas não é feito dentro do procedimento certo, né? Que está na lei. Enfim, dá para saber pelo corpo quem é criminoso? Acredito que não, né, gente? Essa ideia de trazer uma característica física é muito lombrosiana. E a gente tem resquícios disso até hoje, né, em muitos casos, como a gente já conversou. Tem alguns livros, né, que foram publicados desde ali do Lombroso, né, que publicou então no fim do século XIX, né, ele publicou também Crime, Suas Causas e Soluções. Então, ele até dá uma ideia assim de encarceramento prévio, a gente já vai falar sobre isso, a gente tem hoje gente falando sobre isso. Meio que aquela ideia do Minority Report, não sei se eu já falei na aula aqui para vocês desse filme, né, do Tom Cruise. Então, tanto através dessas características físicas, né, gente, tamanho de mandíbula, psicopatia criminal, tendências de alguma atitude, alguma conduta, colocar então esse aspecto de criminoso, né, um sociopata, um criminoso habitual. Então, essas características, né, que o Lombroso trazia de uma forma anormal da parte craniana, da face, pessoal aí que tinha sobrancelha aí muito farta, né, ou aquela junta que nem a Frida Kahlo já seria considerada como criminosa, né? Molares proeminente, né, os dentes, orelhas muito grandes e deformadas, corpo assimétrico, então assim, as pessoas que têm, né, aquela condição de nanismo, ou super altas, né, aqueles gigantes, enfim, grandes envergaduras de braço, mão, pé. Eu já seria criminosa, porque minha mão é gigantesca. Meu pé é pequeno, mas minha mão é gigante. Então, são características, gente, que não faz muito tempo, né? Faz tipo um século e pouco que era considerado então como uma característica, né, de criminoso. Outras questões aí um pouquinho mais para trás, do tipo a questão das bruxas, né? Então características aí voltadas para o gênero feminino. Mas aí tem outras questões que a gente pode ver hoje. Mais um fator. Passou. Sensibilidade diminuída à dor. Então, assim, o estereótipo de que a pessoa é tatuada, então ela também já tem aquele. Aí são aspectos mais contemporâneos, tá, gente? Né, diminuída por conta da tatuagem, a dor, então a pessoa, né, aguenta mais, é mais forte. Crueldade, leviandade, então a questão de repente do cometimento do crime ser acobertado por essa violência, aversão ao trabalho, instabilidade, então, né, a pessoa que o vagabundo, né, vagabundo que não faz nada, que fica o dia inteiro sem fazer nada, a vaidade, tendência às superstições, precocidade sexual, isso é muita questão feminina, né, das mulheres. Então, aí vai também para não só para a questão de ser presa por conta disso, mas de, por exemplo, ser levada para manicômios, né? O criminoso nasce assim, não se torna. Então, uma vertente realmente muito lombrosiana, né? E aí, na continuidade, a gente tem aquelas perguntas, né, gente, de se perguntar, bom, mas será que os genes poderiam definir quem que é o criminoso? Será que a gente teria uma pós-modernidade lombrosiana? E aí, como eu falei anteriormente,
Tem um professor na Universidade da Pensilvânia e eles estão intitulando ele como um neolombrosiano, né, ou o estudo neolombrosianista, porque ele busca prever, olha gente, o absurdo, ele busca prever a partir dos genes e de estudos matemáticos bebezinhos que vão se tornar futuramente criminosos. Né? Então, ele faz esse estudo com modelos matemáticos com base em comportamento das pessoas desde a década de 60. Então, ele faz o estudo, tipo assim, desde os avós daquela pessoa, daquele bebezinho, os pais e tal, tal, tal. E com esses estudos, já foi preso, não sei o quê, já foi encarcerado, nananã, já respondeu o processo, não trabalha, é pobre. Tipo assim, características e categorias bastante preconceituosas e estereotipadas para tentar prever que então essa criança muito provavelmente vai ser um criminoso. E ele é considerado, né, um professor assim renomado, né, o Richard Berg. Então, até coloquei aqui ao lado, né, gente, na mesma linha do que a gente estava falando antes, dessas características e tudo mais, quem que são os criminosos? Né? Antigamente, alguns casos antigos, né? Jesus, Jesus Cristo, gente. Tá aí a Páscoa aí, ó. Foi preso, torturado, morto. Criminoso? Não vai se questionar, é doido, né? O Giordano Bruno, né, que ele era um pastorzinho e tal, e foi condenado à morte. Depois ele foi canonizado. Criminoso. O Gandhi, né, ficou anos na prisão. Criminoso. O Galileu Galilei, né? Aí é bem mais antigo, né, gente? Condenado à prisão domiciliar. Naquela época tinha alguns casos, né, de aplicação. Também criminoso. Então, a gente começa a se questionar o que quer dizer ser um criminoso, né? Aí eu coloco aqui também, né, um pouco mais assim contemporâneo a nós, né? O George Bush, criminoso? Tudo que ele fez, né, na época das Torres Gêmeas, tem alguns estudiosos que alegam que naquele período ele tenha feito alguns conchavos com o pessoal lá do Oriente Médio, enfim, e sem Travou, contar outras professora. questões. Realmente. Ah, Opa, voltou? Não, não voltou, aparece. O mas Luiz quando falou que começou tá a falar normal, ali sobre peraí. o George Bush e o Luiz. Agora voltou ao Ah, normal agora. tá. Beleza, não, eu repito, não tem problema. Beleza. Na época que caiu as Torres Gêmeas, né, gente, em 2001, gente, já faz 20 anos isso. Eu não sei se vocês têm mais de 20 anos, acredito eu, né? Porque vocês estão aí nas fases mais para frente, então com certeza. Mas vocês eram criança. Eu era também meio criança, eu tinha acho que uns 12. Não, não. Tinha 20 anos, então eu tinha uns 17 anos. Faz 20 anos, eu tenho 36 agora, vou fazer 37. Então eu tinha ali, né, 16, 17 anos. Estava na escola, aí entrou assim um professor, o diretor na escola, ele dava uma energia lá em Joinville. E daí ele falou assim, bem sério, olha pessoal, é o seguinte, atacaram os Estados Unidos com aviões, derrubaram um prédio e tá todo mundo dizendo aí que talvez vai começar a Terceira Guerra Mundial. Pensa! Pensa o desespero. Aí ele falou assim, ó, tá todo mundo liberado, podem ir para suas casas, fiquem em casa. Tipo assim, meio que o que aconteceu naquela primeira semana ali de pandemia ali, um ano atrás, que ficou aquele deserto que tu via meio que bolas de feno correndo na rua. Assim, eu tô exagerando, mas, meu Deus, a minha rua foi mais ou menos assim, aquela primeira semana de lockdown total. E foi assim, foi uma doideira, daí foi todo mundo pra casa, daí eu lembro que a gente ia pra casa, eu ia a pé, né, pra casa, estava perto, assim, a gente olhando pra cima, para ver se tinha aviões passando também no Brasil. Olha que viagem. Porque foi assim, acabou, né? Parou tudo assim, todo mundo olhando. Não sei se vocês lembram desse momento. Vocês, como eu falei, imagino que eles eram criança. Talvez criança até muito pequenininha. Mas foi um momento assim muito puxado, assim, muito traumático. E com certeza para os Estados Unidos também foi. E anos depois, saíram já alguns dados de que talvez o George Bush tem algumas supostas ligações
do George Bush com o pessoal do Oriente Médio, no sentido para provocar isso, sabe? Para criar esse inimigo do Estado. Tanto, gente, que até hoje, principalmente depois dessa questão do ataque às Torres Gêmeas e tudo mais, né? E ao Pentágono, tudo que aconteceu, que foi criado aquela prisão de Guantánamo. Você já deve ter ouvido falar. É uma prisão assim que é a mais fechada, a mais cheia de regras e criteriosa, em que havia até mesmo tortura, já foi comprovado isso. E eu estava pesquisando esses dias sobre isso, e essa prisão, ela é totalmente violadora de direitos humanos. Total, 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 mesmo depois da década de 60, quando já foi, né, assinado, e pós-Segunda Guerra Mundial, quando teve a DUD, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, e essa prisão está ainda até hoje. E se vocês forem averiguar quem está preso lá, quem que é? É muçulmano, é islâmico, galera do Oriente Médio. Tem um pouco de chinês também, mas é galera do Oriente Médio. E tem gente que está presa lá há mais de 10 anos que nunca teve nem mesmo um julgamento. Que tá tipo assim, meio que a mesma vibe da nossa prisão preventiva aqui no Brasil, sabe? Que não tem tempo, tá? A pessoa tá há 10 anos lá na prisão preventiva e tá tudo certo. Então, assim, é muito doido, né? Então, tudo isso tem se estudado muito. Então, será que ele é um criminoso? Ao mesmo tempo, eu botei ali, né, do Fernandinho Beiramar, não sei se vocês lembram dele, ele ainda está preso. Ele já teve um período até preso aqui no Brasil, no Brasil, em Floripa, e acho que agora esse dado aí está desatualizado. Eu acho que ele está preso há mais tempo do que 18 anos, mas teria que dar uma verificada. Eu vou deixar em amarelo isso aqui, porque eu acho que está desatualizado isso aqui. Ele queria, por exemplo, criar o próprio e-commerce dele, né, para vender os produtos, para criar. Ele criou meio que uma marca dele. Assim, foi um traficante, né, e líder de facção que foi buscado, investigado, enfim, que foi perseguido durante muitos anos. E até hoje ele está preso. Né? Então, aí se pergunta, né? Um presidente de um país pode ser considerado um criminoso? Sim? Não? Não sei. Dependendo da situação, pode, né, gente? Se a gente pensar que criminoso é quem teoricamente infringe alguma norma, mas acho que é muito mais difícil, né? Existem os estigmas, né, que a gente já colocou ali, né? Tanto estigmas físicos, psicológicos, sociais, né? Aquela tarjeta de ex-presidiário, né? Aí no quarto pontinho ali, né, gente? Os judeus, na época do Holocausto, eram considerados como os inimigos do Estado. Então, é sempre essa busca do Estado, né? E de forma geral, gente, mas especialmente onde as democracias são frágeis, né? Não são completamente consolidadas, direitos fundamentais super apropriados e, né, quase que uma tranquilidade quanto a isso. A gente pode dizer que o Brasil e os Estados Unidos, em alguns momentos, passam por essas fragilidades. E hoje a gente percebe que o inimigo do Estado é o traficante, é a luta contra a corrupção, então a corrupção é o empresariado, né? Os políticos, quem mais? É o traficante, é o furtador, é o roubador, é aquele que faz o crime contra o patrimônio. Então, né, o negro na época, então da época ali da escravidão, ele era o inimigo, será, né? Mas fazia parte do sistema de produção. O cigano também já foram perseguidos, por exemplo, na época do Holocausto, um morador de rua, né, ou enfim, a pessoa que está em situação de rua, são os excluídos, né, são os excluídos da sociedade. E a gente percebe que esses estigmas, principalmente ali do quarto pontinho, né, abaixo à direita, são inimigos que praticamente são criados, né, são criados às vezes por algum grupo dominante, por algum grupo político. Faz 20 anos, Lidiane. Legal, vou até atualizar aqui, ó. Ó, valeu, 2021. Opa, perfeito. Obrigada, viu? Ô, professora, eu posso só fazer uma pergunta, porque a professora colocou ali no slide anterior
tipo Jesus, Ah, Gandhi, Galileu. Só que na aula de interpretação, a gente tá vendo, ou foi na aula da professora, mas essa questão dos excluídos, na verdade, quando uma pessoa vem com uma ideia nova, para manter aquela sociedade, aquele meio, as pessoas excluem essas que têm ideias novas. uhum, Então, a criminologia, ela vem com esse intuito, depois, né, de entender essa rede não, né, esse caminho de que de o por que que são leva... excluídos, Tá, isso, tá, né? obrigada, Do porquê professora. são. É isso? Tá, né, que eu fiz isso, é que quando, como tu mostrou esses mais antigos que a gente tinha, os soberanos, aqueles que mandavam, então vinha uma Uhum, pessoa que, né, poxa, com essa tese dele, os outros vão tudo pro outro lado e eu como é que fico? Um certo egoísmo, vamos colocar assim, né? E uhum, aí agora depois coloca o Fernandinho Beiramar, que de uma certa maneira, a gente vê hoje em dia isso, não tem como a gente julgar, porque, né, esses mais antigos já passou, a gente já viveu o que tinha que viver e já aprendeu tudo. E uhum. agora, tipo, que nem o Bush, continua, na verdade, continua a mesma situação de um grupo querer comandar o restante todo. Tá, obrigada, Sim. professora. Imagina, eu acho que é bem interessante desse lado. Eu acho que é bem interessante isso que tu colocou, Leidiane, porque acho que vai bem ao encontro do que vocês estão vendo então nessa disciplina aí de interpretação, enfim, ou alguma coisa nesse sentido. A Uhum. ciência também é assim, né? Na ciência, e fazendo aqui um parêntese a tudo que isso que tu colocou e fechando com essa temática, muitas das vezes, quando vem um novo paradigma, pode ter certeza que quando o Beccaria lá, o Marquês de Beccaria, com a escola clássica, veio com aquelas críticas contra o sistema punitivo que era feito, de tortura, da pessoa não saber nem por que estava sendo julgada, os métodos que eram aplicados à pena, né? Tipo decapitação, fogo, enforcamento e tudo mais, ele também foi um ponto fora da curva. Ele era único. Talvez, tudo bem, tinha outras pessoas ali junto com ele. Mas o que as pessoas até faziam? No começo, quando eles começavam a pensar fora da casinha, como a gente diz, Uhum. às vezes publicava de forma anônima, porque o medo da perseguição era muito grande, né? Então, eu acredito e concordo plenamente contigo que essas pessoas que eu coloquei aqui, né, que eu voltei, são exatamente pessoas que vêm tentar mudar um pouquinho o que está sendo colocado, né? Eu não estou querendo dizer, gente, em nenhum momento aqui, não me interpretem mal, no sentido de que o Bush é um coitadinho, ou que o Beramar aqui é um coitadinho, não é essa a questão. Mas é da gente se questionar quem, quem que dita as regras para dizer que aquela pessoa é uma criminosa ou não, né? Então, de repente, esse cara realmente, né, fez aí esses acordos com esse pessoal do Oriente Médio para realmente dar uma levantada na economia, porque os Estados Unidos sempre foi visto como um país muito bélico. E estava tudo muito tranquilinho, entre aspas, tá, gente, aqui. E aí, poxa, isso desencadeou uma mega guerra que a gente tem até hoje, né? Só ver, por exemplo, a Síria, né, que até hoje não tem a ver necessariamente com essa questão, mas que desde ali da Primavera Árabe começa a movimentação. Por que os Estados Unidos têm que se meter lá na Primavera Árabe? Por que eles não podem se resolver lá entre eles? Por que os Estados Unidos têm que meter o bedelho? Então, Mas a gente sim, mas os Estados Unidos ele já tem isso, né? Porque começou já, lá com a questão do álcool, que o Nixon daí ele ganhava muito dinheiro para barrar esse lance com álcool e depois ele começou com as drogas para né? continuar esse financiamento bélico também, Sim, tudo isso, né? Eles só vão exato. arrumando pretexto, parece. Exatamente, daí o inimigo sempre vai só se atualizando, mas o Estado sempre busca um inimigo para combater, né? E isso demonstra uma democracia fragilizada. Pensa em alguns países europeus que têm uma democracia bem solidificada, sólida, vamos dizer assim, em que há um respeito, até mesmo quando uma pessoa comete um crime bárbaro. É bem interessante, acho que eu já mencionei para vocês alguns seriados que às vezes eu gosto de ver, sei lá, da Finlândia, da Noruega. Eu não estou dizendo que é uma maravilha, gente, morar lá. Provavelmente tem sim problemas, tá? Todo lugar tem problema, nenhum lugar é o paraíso, né? Mas a gente percebe assim, pelo menos vislumbrando como espelho do que é a sociedade, que há um respeito muito maior.
mesmo a pessoa tendo matado, sei lá, 10 pessoas. Mas ainda assim é um respeito. Ela não vira um inimigo do Estado no sentido de, ah, não, matou 10, agora tu vai sofrer todas as consequências. Agora tu vai receber tortura, tu vai ser tratado como pior que um animal. Não, não se perde. As garantias constitucionais e as garantias de direitos humanos não perde, mesmo que ela tenha cometido o crime mais bárbaro possível. E isso simplesmente é uma maturação da democracia. Vocês verem como a criminologia amplia, né? A gente amplia, não fica só na seara do crime, do processo. A gente aí trabalha com direitos humanos, constitucional, enfim. Mas na continuação, gente, bem legal isso que colocou, viu, Leidiane? Como eu já tinha falado em aulas passadas, né, do Howard Becker, que fala do desvio, e o Goffman é um que também estuda bastante essa questão do estigma, né, ele coloca assim, poxa, até tem a fotinho ali, né, a imagem dele, será que esses estigmas e essas relações sociais e tudo que acontece com um delinquente, uma pessoa que é pega cometendo um crime, né, ou que depois de fazer as provas é condenado, será que esse estigma ele é eterno? Então, se a pessoa cometer um crime, ela vai ser eternamente até a hora da morte dela como criminoso? Será que isso nunca se esvai? Não prescreve? Não decai essa ideia? Então, ele se questiona bastante sobre essa questão, né, parece meio redundante, né? Ele se questiona bastante sobre a ideia desse estigma e como isso influencia as relações sociais da pessoa que recebeu, então, esse rótulo de criminoso ou ex-criminoso, presidiário, desviante, louco, né, também, na época, então, quando se estudava nos minicones. É bastante bacana, assim, os estudos do Erwin Goffman. Bom, e aí a gente entra na vitimologia, que eu acho bem legal. Vamos lá. Meu, cara, eu sou muito enrolada. A gente tá na metade do negócio. Tem 34 slides e a gente tá no 16. Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. Gente, o estudo da vítima, né, o objeto de estudo da criminologia, vítima, ela começa a acontecer especialmente pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, escola clássica, positivista, crítica, opa, começa a se estudar, né? Então, assim, desde as escolas sociológicas, que começaram ali no início do século XX, né? Que a gente vai estudar ou semana que vem ou na outra, dependendo da situação, a gente tem uma preocupação maior, então, de escutar a vítima, ver quem foi a vítima, né? Então, a gente percebe que as etapas de preocupação com o estudo para saber quem que é a vítima, num primeiro modelo, a gente tem simplesmente uma justiça vingativa, né? Então, por isso que está ali, né? A justiça era vindicativa, exatamente numa ideia de vingança privada. Meio aquela coisa do olho por olho, dente por dente, tá lá, então tu roubou uma maçã, corta a mão. Ah, você pegou a minha esposa, então fura os olhos, corta as partes genital. Enfim, coisas assim, sabe? Bem dessa ideia do olho por olho, dente por dente, né? Lei de Talião, assim, então é uma coisa bem das antigas ali, século XII e tal. Então, isso é o momento de vítima que a gente tem, é o que a gente tem de preocupação da vítima. Uma vingança, propriamente dita. Mas, a partir do momento que o Estado entra, né, numa ideia de Estado moderno, especialmente ali a partir do século XVIII para frente, a gente tem essa ideia de nação, né? Antes a gente não tinha muito essa ideia de nação, se vocês já estudaram ciência política, acredito eu, teoria do direito, teoria do Estado, e o Estado acaba assumindo o poder de punir, então não se resolve mais entre a própria sociedade, né? Fazer a justiça com as próprias mãos acabou. Quem faz a justiça agora é o Estado. Ele que tem o poder de punir. Mesmo que seja na época do Estado absolutista, por exemplo, né? Que o rei tinha o poder de decisão sobre qualquer outra coisa, até mesmo a vida da pessoa. Aí acaba que a vítima ela é meio que neutralizada e jogada de escanteio, tá? Num terceiro momento, aí sim, a gente tem um redescobrimento da vítima, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, por conta de todas as atrocidades que foram praticadas contra judeus, ciganos, enfim, todas as vítimas ali do Holocausto. Então a gente percebe que a partir ali década de 50,
começa a ter uma preocupação. Apesar de o Estado continuar com o poder de punir, né, a gente começa a se preocupar com a vítima. Então, surge dentro, tem as ciências criminais, né, gente? Política criminal, criminologia, direito penal. Dentro da criminologia, abre um outro guarda-chuva, que dentro da preocupação da questão do delinquente, do controle social, né, do delinquente, controle social, do crime, a gente tem, então, agora uma preocupação com a vítima. Então, a gente tem o que a gente chama de vitimologia, né, o estudo da vítima. E aí, gente, a gente percebe que começam a surgir conceitos e classificações de vítima. O Mendelssohn é um que publica, até está ali em espanhol, né, uma certa classificação ou categorização de que quem são as vítimas, né? Quem que é? A gente tem uma vítima ideal ou completamente inocente, é aquela pessoa completamente desligada que simplesmente, opa, fui vítima de algum crime, né? Então, totalmente inocente mesmo, não tem nenhuma ação na hora ali do delito. A gente tem a vítima que acabou caindo num delito, num crime por ignorância. Mais ou menos a gente pode exemplificar o conto do bilhete premiado, a pessoa que caiu algum golpe, um estelionato, por exemplo, né? Foi clonaram o WhatsApp da pessoa e daí pediram dinheiro, a pessoa deu dinheiro. Gente, meu pai já aconteceu isso, já caiu no conto do bilhete premiado, enfim. Do bilhete premiado, não, desculpa, do WhatsApp, né? Pediram dinheiro, meu pai deu dinheiro, e minha avó caiu no conto do bilhete premiado. Sério. Falo isso sem nenhum tipo de orgulho, é uma vergonha. Ela caiu, foi no banco, entrou no carro com os estelionatários e tal, e deu, acho que, sei lá, 10, 12 mil para eles. Sim. Terceira categorização, voluntária ou tão culpável quanto o agressor. Então, enfim, nessa situação, a vítima ali, né, acaba quase que se misturando, né, com o agressor, que voluntariamente acaba ali sofrendo o delito. A gente poderia dizer assim, o laranja não poderia ser, mas talvez um laranja que sabe que está utilizando o nome dele e que está recebendo um negocinho, entenderam o que eu quis dizer? Tipo, ele não participa do sistema, mas ele empresta o nome dele, a gente poderia botar isso como exemplo. A gente tem também a vítima que é mais culpável que o próprio agressor. Aí, claro, nesse caso, né, o réu vai ser isento de pena. De repente, por uma, sei lá, por uma culpa exclusiva até da vítima, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia dizer, quem sabe, um incêndio de trânsito, alguma coisa assim, né, que a vítima vai ser mais culpável até mesmo do agressor. E a gente tem também uma última modalidade, que seria a agressora ou unicamente culpável, tanto a penúltima, mais culpável que o agressor, como o agressor sendo unicamente culpável, não tendo vítimas, aí, não dá para misturar, eu não estou lembrando como é que foi essa questão. O tracinho ali está errado, tá? Deixa eu arrumar aqui. Sim, agora sim. Quando for mais culpável que o agressor, o réu vai ser isento de pena. O agressor sendo unicamente culpável é nos casos que a gente não tem uma vítima identificável. Um exemplo, crime de drogas, né? A pessoa foi lá e comprou uma droga, usou e tal, tal, tal. Tudo bem, a gente tem aquela ideia, né, do crime abstrato, o bem jurídico que lá é a saúde pública, sabe esses crimes assim que a gente não tem uma individualização de vítima? Seria essa questão, tá? Então seria culpável unicamente, mas sem ter uma vítima propriamente dita ou individualizável. O Newman também é um outro estudioso que faz essa subcategorização, né, de vítima. Mais um caminhão. Faz a vítima individual. Desculpa, gente, pelos barulhos.
Pode ser uma vítima familiar, então uma família toda pode ser, de repente, vítima de determinado delito. Pode ser uma coletividade, né? Então, uma coletividade, né, sei lá, vamos supor o que aconteceu em Brumadinho, né? Algumas vertentes e tem já entrado com um processo para responsabilizar a empresa e tudo mais, e aí abrangeria como vítima toda uma coletividade, né, gente, os funcionários, a galera que morava lá, e, enfim, aí é uma coletividade mesmo pré-determinada. E pode ser também uma vítima social, então seria muito mais ampla, né, talvez uma sociedade por completo, uma cidade, um grupo específico. A gente poderia dizer, de repente, que todos os judeus que foram perseguidos durante o Holocausto, aí a gente poderia colocar dentro de uma vítima social, tá? Mas são categorias, né, gente? Aí é interessante ver que quando a gente vai estudar assim, a etimologia da palavra vítima, né, vem dessa ideia de vincere, em latim, que quer dizer aquela corda que amarra, né, corda que amarra a corda dos animais sacrificados. Acho que ficou meio repetitivo isso, né? Mas é a corda, então, que amarra os animais que vão ser sacrificados. Então, essa ideia da vítima, né? Que vai ser sacrificado em nome de alguma coisa. Claro, isso é uma questão ali histórica, né? Etimológica. Tem também no latim a ideia do vencere, que daí seria vencer. Mas aqui na questão da vítima seria o ventire, né? O vencire. Então, o animal ofertado ali, né, o holocausto, né, numa projeção bíblica, é mais ou menos essa ideia, né, gente? Eu sei que fica meio estranho isso, mas é simplesmente uma origem da palavra. Mas a gente tem outras expressões para falar também da vítima, como ofendido, lesado, prejudicado, o sujeito passivo, né, no caso dos crimes, no caso do processo. E a gente percebe que hoje em dia há uma aproximação também legislativa de proteção da vítima, né? Por exemplo, a Lei 9.099, ela tentou de alguma forma trazer para o campo processual e prático um protagonismo da vítima, no sentido dela poder falar, por exemplo, na audiência de conciliação. Então, se tenta aí, através de uma conciliação entre as partes, quem sabe resolver o litígio penal. E isso é uma novidade que a Lei 9.099 vai trazer. Né? Ou, por exemplo, a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que vai trazer também um protagonismo da vítima, né? Principalmente da mulher, ou enfim, em alguns casos até ampliada essa proteção, né, da Lei Maria da Penha, mas especialmente a gente sabe que são mulheres que sofrem violência no âmbito doméstico e familiar, nessa situação de afetividade, né, com o seu agressor. Então também vai trazer um protagonismo então dessa mulher. O problema, né, gente, lembrando que no começo, quando saiu a lei da Maria da Penha, se resolvia muito com cesta básica. Não sei se vocês lembram disso, quanto que foi criticado, né? Ah, não, ia lá o casal para frente do juiz, o juiz mandava pagar uma cesta básica, estimulava a conciliação do casal, voltava o casal e pau, apanhava de novo e assim por diante. Então, aos poucos, não sei se vocês sabem, mas a Lei Maria da Penha já tem mais de 30 alterações. Né? Tem mais de 30 alterações pós 2006 que foi, adequando aqui, arrumando ali e tal, tal, tal. E uma das maior número de alterações da Lei Maria da Penha, podem fazer a crítica que for, não vou entrar nessa seara política, mas foi durante o governo Bolsonaro. Então, pelo menos assim, se a gente pode fazer algum tipo de elogio, esse seria um elogio. A gente pode dizer que, pelo menos nesse ponto, durante o governo ali, né, do Bolsonaro, 2017, 2016, quando ele entrou, não vou lembrar agora, mas ano que vem, né? 2022, 2021, 2019, é isso? De 2018 foi a eleição, 2019 ele entrou, né? Então, a época que mais teve modificação. Tem anteriormente? Tem bastante também. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, o juizado especial então vai trazer esse âmbito dialógico, né, ou seja, de diálogo, de busca de consenso, antes de ir, por exemplo, com uma suspensão condicional da pena, né, ou do processo.
ou então uma transação penal. E há também a ideia da prestação pecuniária, né? No sentido de indicar e colocar esse dinheiro para a vítima. Eu não sei se vocês lembram, nas aulas de PPD, por exemplo, de penal, a gente faz a queixa-crime e lá no finalzinho dos pedidos, né, a gente coloca lá pedido de reparação pecuniária, né, e essa indenização ela é direcionada para a vítima. Acho que o artigo 387, inciso 6 ou 4 do CPP, mas está lá. Então, essa ideia, né, também da aproximação então, entre a vítima e o delinquente. Algumas. Deixa eu só ver até onde que vai, gente. Tá, vamos mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já para, tá? Eu já tô com a minha voz, já tá cansada. Algumas observações e propostas, né? A gente percebe que a ideia da violência e da criminalidade é algo que está inerente, né, na humanidade desde que se estuda. Tá, tudo bem. Desde que a humanidade, né, dele caminhão, desde que a humanidade é o que é, né, gente, a gente se entende como tal, a violência e a criminalidade é algo que sempre fez parte. E não se iludam, gente. Essa ideia do combate à criminalidade é uma ideia utópica, que nunca vai acabar. Sempre vai existir desvio, sempre vai existir condutas que estão dentro de alguma lei, né, que vão continuar sendo consideradas fora do normal, ou fora do que é aceito, né, socialmente falando, ou normativamente falando. Mas, ao mesmo tempo, a violência ultrapassa muito, às vezes, os limites da criminalidade, né? A gente poderia dizer, até antes de colocar essa ideia ali da empresa e tudo mais, que durante muito tempo a violência doméstica tinha aquela ideia de que, não, a vida do homem e da mulher, ninguém deve meter a colher, né? Lembra dessa expressão? E hoje se diz assim, não, tem que meter a colher sim. Então, para vocês verem que essa ideia de criminalidade e violência nem sempre estão grudadinhas. Às vezes, o que é crime e está tipificado na lei, não necessariamente, não, ao contrário, desculpa, nem sempre o que é violência está necessariamente tipificado em lei. Tatuagem não deixa de ser uma violência, mas é uma violência que a própria pessoa concede, permite que se pratique. Colocação de piercing, próprio furo de orelha, né, o pessoal coloca, mulher e homem coloca, às vezes na criancinha, é uma violência. Algumas práticas sexuais, do tipo sadomasoquismo, nananã, é permitido se está tudo bem entre o casal, entre as pessoas que vão estar praticando aquela realização, aquele ato sexual, está dentro do normal, né? Dentro do aceitável, não está não tá ultrapassando os limites. Mas às vezes sim, às vezes essa violência, né, acaba ultrapassando até mesmo a ideia de criminalidade. Um exemplo ali que eu coloquei para vocês é uma empresa que prejudica tanto, tanto, tanto seus próprios funcionários, seus subordinados, para produzir cada vez mais, para ganhar cada vez mais, então essa ideia do lucro desenfreado, mas que a princípio não é um crime, pode ser considerado talvez um assédio? Olha, não sei, né? Mas é considerado uma violência? Então, aí nesse caso, a gente poderia dizer que até mesmo ultrapassou uma criminalidade, porque a princípio essa ideia de, né, de forçar, cobrar, pressionar, não é considerado crime. Tanto que se a pessoa não quiser continuar na empresa, ela sai. Muito fácil dizer isso, né? Muito fácil. Como se a gente tivesse emprego a rodo, né? Para todo mundo. Tá tudo certo. A pessoa pode escolher o emprego que quer. A gente sabe que não é assim, né? A gente tem. É o momento dos caminhões, gente. A gente tem algumas atenuações, né, das violências secundárias, que está na tendência da atenuação da violência primária. Por exemplo, essa ideia da violência da empresa, né, podem ser atenuadas com mais salário, pagamento de hora extra, estímulos. Não, e trabalha mais, desempenha mais, eu acabo atenuando, então, isso através, por exemplo, do dinheiro.
né? Então, pagando para esse funcionário pelo desempenho ali da atividade. Mas, de alguma forma, fica essa violência primária, né, de toda a pressão que se coloca em cima dessa pessoa. Tomar medidas eficazes, né? Então, com relação à violência primária, às vezes também são medidas e observações e propostas que a vitimologia vem trazer para tentar limitar um pouco esse movimento, né, de violências que não estão dentro de uma norma. As punições severas de nada vão resolver, né, vão servir para resolver o problema da violência da criminalidade. São razões para mais violência. É interessante isso, gente. A gente vai finalizar a aula aqui, por causa de muito barulho e tudo, também já estou, minha voz já está cansando, que todas essas ideias, né, sabe quando vem uma lei assim que, ah, não, vamos botar mais punição. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui nas nossas aulas, né? Vamos botar uma pena mais grave. Isso em nada resolve a violência primária. Aí vamos voltar um pouquinho falando sobre a questão do crime em si, do delito em si. A violência primária que eu estou querendo dizer é o crime em si cometido. Por exemplo, sei lá, o roubo, né, que teve alteração relativamente recente, por uso, por exemplo, de faca ou de arma de fogo e tal, que teve ampliação de pena, né, agravação de pena. A violência do roubo, do furto em si, que é a violência primária, não vai ser resolvida aplicando uma violência secundária, que é a pena mais grave. Porque hoje a gente entende que a aplicação da punição, da prisão, ela também é uma violência. É uma violência secundária. Tudo bem, vai ser aplicável ao delinquente, ao criminoso, mas ainda assim é uma violência. Então, de nada adianta a gente ter cada vez mais uma resposta violenta para tentar resolver problemas de violência. Conseguiram compreender o que eu quero dizer com isso? Parece meio redundante, mas é exatamente essa questão. O que os criminólogos, especialmente os críticos, entendem é que a gente precisa muito mais de políticas voltadas para a educação, saúde, né, trabalho, emprego, enfim, coisas voltadas à estrutura que falta tanto ainda no nosso país, né? A gente não é exemplo, assim, em muitas categorias, em muitos setores. Quer falar alguma coisa, Lidiane? Fica à vontade. Então, seria nas primeiras aulas que tu falou do Beccaria, né? Becaria, Sobre que antes eles esperavam na prisão a Beccaria para poder serem mortos, terem suas punições. E hoje em dia a gente tem a prisão tentando evoluir então para um próximo passo. Seria mais ou menos essa a ideia socialmente. Isso. É claro que a ideia no discurso político e normativo é que a prisão vai regenerar a pessoa, né? Quem nunca escutou esse discurso? Não, vai prender porque vai ressocializar e tal, para sair uma pessoa melhor, para ela, né, pra ela, tipo, pagar para a sociedade o que ela fez e tal. A ideia também da retribuição, mas principalmente um viés ressocializador. Mas a gente já sabe, tá todo mundo já careca de saber. Não gostei muito dessa brincadeira, mas se perde o cabelo mesmo, né, de preocupação e de estresse. Tá todo mundo já mais do que se sabe que a prisão não vai revigorar ninguém, que não vai restabelecer ninguém, que não vai, muito provavelmente, mudar a cabeça da pessoa e ressocializar para que ela volte melhor do que ela entrou. Isso já é pacífico, praticamente. Assim, eu acredito que na maioria das pessoas que estudam, que pensam sobre isso, então, na Já verdade, é tem o somente termo, né? Escola escola do de crime, vagabundo, né? ou Crime, universidade do crime, isso. Então, assim, a gente percebe cada vez mais que, na verdade, a prisão ela é uma violência implicada para a pessoa. E a criminologia crítica, semana que vem a gente continua um pouquinho mais falando sobre isso, vai dizer que isso vai ser, de certa forma, uma resposta que o nosso sistema capitalista tem. Não é a única vertente da criminologia ou de estudos criminológicos que respondem dessa forma, mas é uma das vertentes. Entende que como o nosso sistema ele é excludente
e não inclusivo, né, de abarcar mais pessoas, de aceitar as pessoas, independentemente de quem sejam, de onde vêm, de como são, na verdade o sistema capitalista acaba excluindo. O que a gente faz com essa população que é excluída? O que a gente faz com essa população que não consegue consumir? Porque o capitalismo está muito vinculado a essa questão do consumo, né? Do lucro, de tu sempre estar tá ali girando a máquina. Então eu excluo. Quem que é excluído? Principalmente pessoas pobres, camadas mais vulneráveis. A gente tem duas saídas: prisão e morte. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A prisão, ela acaba captando muitas dessas pessoas e às vezes até mesmo gerando a morte. A morte é uma outra solução. É claro, né, gente? Solução aqui, entendendo esse contexto que eu estou trazendo para vocês de crítica, né? Pelo amor de Deus. Mas quem que morre? Morre a partir de quem? Morre a partir de um Estado que pune através da sua mão armada, polícia, né, uma polícia muito violenta, extremamente violenta, morre dentro das prisões, morre ainda dentro dos manicômios judiciários, que as pessoas se perdem lá e nunca mais saem, morre de Covid, né, o tema mais atual do que esse não tem como ser. Morrem de Covid porque ficam na fila, porque não tem respirador, porque não tem UTI, porque não tem isso, porque não tem atendimento. Morrem mulheres de violência doméstica, idosos nos asilos abandonados, de violência doméstica também. Então, assim, se a gente for parar para pensar, aí que a gente entra naquela temática da necropolítica. Vocês já devem ter ouvido falar disso, acredito que o Ruben é um que fala sempre bastante. Que o Membe traz, né, esse filósofo, historiador da África do Sul, ele faz essa ideia de um estado da morte, um estado de morte. É um estado que age para punir pela prisão e age para matar os excluídos. Isso às vezes é através do próprio Estado. Isso é bastante chocante, né? É bastante assim impactante de pensar que se eu não faço parte dos consumidores, da elite e de quem tem, de quem domina, eu posso cair numa dessas vertentes, de uma prisão muito facilmente, ainda mais se eu tiver determinadas características, né? Aí já vem de novo o lombroso para dar um resguardo. Ou de repente, como eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho proteção, né? Eu não tenho nome, eu não tenho berço, eu posso cair então numa daquelas possíveis mortes. Então é bem pesado isso, né, gente? Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso em aulas adiante, tá? Isso é só uma pitadinha, mas é é legal e assustador ao mesmo tempo, né? Então tá, gente, eu vou acabar aqui, vou parar aqui na apresentação. Acabei aqui no 21, vou deixar salvo, página 21. E aí, semana que vem, a gente finaliza esses slides. Mesmo se acabar bem cedo a aula, aí mordi a bochecha. Sabe quando tu morde a bochecha e daí tu fica mordendo em cima da mordida? Pelo amor. A gente acaba essa aula. Mesmo se acabar cedo, eu vou finalizar. Se a gente tiver alguma dúvida ainda sobre a resenha que vocês têm que entregar semana que vem, tá? Lembra que é semana que vem, né? O prazo pra gente fazer essa entrega. Então eu deixo um tempinho da 11, um pouquinho, a gente finaliza, e daí eu dou esse tempinho pra a gente discutir um pouquinho da resenha, ou para vocês trabalharem aí com tranquilidade. Tá bom? Beleza, gente? Tá bom, professora, um bom dia. Tchau, gente. Até mais.